Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Nós estamos trabalhando a série O Livro Secreto do Apóstolo João. Esta será a quinta parte desta série e tem como tema Como Adão veio à vida, a criação da mulher e o nascimento de Caim, Abel e Sete. Será um vídeo de tirar o fôlego. No vídeo anterior, na quarta parte, nós entendemos pelo que está escrito que o Adão ele foi criado, mas não foi dado vida a Adão. Ele ficou imóvel no chão, sem vida, sem poder se mexer, sem ter uma alma que fizesse com que o corpo de Adão viesse à existência e movimentasse, se tornando uma alma vivente. Nesta quinta parte, nós iremos abordar com uma profundidade do que foi revelado por Cristo Jesus ao apóstolo João sobre como o Adão veio à vida. Aquele corpo que estava imóvel no chão veio a movimentar-se, a ter uma alma e a viver. Assim ficou registrado. Jesus continuou dando esta revelação ao apóstolo João e ele disse desta forma: E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia dado ao arconte-chefe, ela fez uma petição à mãe Pai do Todo, que é muitíssimo misericordioso. Ele enviou por meio do decreto sagrado as 5 luzes abaixo para o universo dos anjos e do arconte-chefe. Eles o aconselharam que ele deveria acionar o poder da mãe. E eles disseram para Ialdabaote: assopre no rosto dele algo do seu espírito, e o corpo dele se erguerá. O corpo aqui que eles estão dizendo que vai se erguer é o corpo de Adão que os arcontes da escuridão criaram, só que esse corpo de Adão estava no chão, sem vida, e veio esta informação. E ele soprou no rosto dele o espírito, que é o poder da mãe dele. Mas ele não sabia disto, pois ele existia na ignorância. E o poder da mãe saiu de Ialdabaote e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido segundo a imagem daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou força, e era luminoso. E naquele momento, os restantes dos poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido deles todos. E eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que a daqueles que o haviam criado, maior do que a do arconte-chefe. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles, e que ele estava livre da perversidade, eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. O assunto aqui é realmente tenebroso. Mas o abençoado, a mãe Pai, o misericordioso, o beneficente, teve misericórdia do poder da mãe que havia vindo do arconte-chefe, pois eles, os arcontes, podiam ganhar força sobre o corpo natural e perceptível. E ele enviou através do Espírito beneficente dele e de sua grande misericórdia um ajudante para Adão. Preste atenção, a epinóia luminosa que surge dele, que se chama vida. E ela auxilia a criação inteira, trabalhando com ele e o restaurando à sua totalidade. Ela o instrui sobre a descida da sua semente e sobre o caminho da ascensão, que é o caminho que ele veio para baixo. E a epinóia luminosa estava escondida em Adão, para que os arcontes não a conhecessem, mas para que a epinóia pudesse ser uma correção da deficiência da mãe. E o homem veio por causa da sombra da luz que está nele, e o raciocínio dele era superior a todos aqueles que o haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior. E eles consultaram a ordem inteira de arcontes e anjos. Eles pegaram fogo e terra e água
e misturaram com os 4 ventos flamejantes. E eles os forjaram em conjunto e causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram Adão para dentro da sombra da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo e o espírito que origina na matéria, o qual é a ignorância da escuridão e do desejo, e o espírito falsificado deles. Esta é a tumba do corpo recém-formado, com a qual os ladrões arcontes haviam vestido o homem, o laço do esquecimento, e ele se tornou um homem mortal. Este é o primeiro que desceu e a primeira separação. Mas a epinóia da luz que estava dentro dele, ela é que iria despertar o raciocínio dele. E os arcontes pegaram e o colocaram no paraíso, e eles disseram para ele: coma sem se preocupar, pois a luxúria deles é amarga e a beleza deles é depravada. A luxúria deles é enganação e as árvores deles são ateísmo. A fruta deles é um veneno mortal e a promessa deles é a morte. A árvore da vida deles eles haviam colocado no centro do paraíso. E eu irei ensinar a vocês qual é o mistério da vida deles, que é o plano que eles fizeram juntos, que é a aparência do espírito deles. A raiz desta árvore é amarga, e seus galhos são morte. Sua sombra é ódio, e a enganação está em suas folhas. Sua florescência é o unguento do mal, e sua fruta é morte. Desejo é a sua semente, e ela germina em escuridão. A morada daqueles que provam dela é o Hades, e a escuridão é o lugar de repouso deles. O assunto aqui é realmente tenebroso. É uma revelação profunda que Jesus estava dando nos mínimos detalhes ao apóstolo João. O que você entende desse conteúdo? Deixe aí nos comentários como você está recebendo esta mensagem. Ela está te perturbando a mente ou está te despertando para uma profundidade espiritual que talvez você não conheça? Deixe aí nos comentários. Eu vou parar um pouquinho e te pedir que, se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, se inscreva aí. Se inscreva nesse canal, nos dá essa força aí, fazendo com que esta mensagem chegue também a outras pessoas por meio do seu like. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que esta mensagem é relevante. Também compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Vamos continuar. E Jesus continuou dissecando essas verdades para o apóstolo João. Mas o que eles chamam de árvore da sabedoria do bem e do mal, que é a epinóia da luz, eles ficaram na frente dela para que ele, Adão, não pudesse ver sua plenitude e reconhecer a nudez da sua infâmia. Aí Jesus diz ao apóstolo João: mas fui eu quem propiciou que eles comessem. Ele está falando aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, da chamada árvore da ciência. Jesus diz, eu vou repetir, mas fui eu quem propiciou que eles comessem. E eu falei para o Salvador, diz o apóstolo João: Senhor, não foi a serpente que ensinou Adão a comer? O Salvador sorriu e disse: a serpente ensinou a eles a comer da perversidade da procriação, do desejo sexual desenfreado e da destruição, para que o Adão pudesse ser útil para ele. E Adão sabia que ele tinha sido desobediente ao arconte-chefe devido à luz da epinóia que está dentro dele, a qual o fez mais correto no seu raciocínio do que o arconte-chefe. E o arconte queria incitar o poder que ele mesmo tinha dado para Adão. E ele trouxe um esquecimento sobre Adão. E aí o apóstolo João fala novamente com o Senhor: e eu disse ao Salvador, o que é o esquecimento? Jesus me disse: não é como Moisés escreveu e como você ouviu.
porque ele disse no primeiro livro dele, ele o colocou para dormir, fazendo uma referência em Gênesis capítulo 2 e versículo 21. Mas foi apenas na percepção dele, disse o mestre. Pois ele também disse através do profeta, eu tornarei pesados os corações deles, para que eles não prestem atenção e não vejam. Isso está em Isaías capítulo 6 e verso 10. Então, a epinóia da luz se escondeu em Adão, e o arconte-chefe queria tirá-la da costela dele. Mas a epinóia da luz não pode ser agarrada. Embora os seres da escuridão a perseguiu, não conseguiram pegar. E ele retirou uma parte do poder dele, e ele fez uma outra criatura na forma de uma mulher, de acordo com a aparência da epinóia que havia aparecido em Adão. E o arconte pegou a parte que ele havia tomado do poder do homem e pôs na criatura fêmea. E não como Moisés falou, ele pegou uma costela e fez a mulher. E Adão viu a mulher ao lado dele, e naquele momento a epinóia luminosa apareceu, e ela removeu o véu que cobria a mente dele. E ele ficou sóbrio da embriaguez da escuridão, e ele reconheceu sua contraparte e disse, esta é de fato osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso um homem deixará seu pai e sua mãe, e ele irá aderir à sua contraparte, e os dois serão uma carne. E nossa irmã Sofia é ela quem desceu em inocência para retificar a deficiência. Portanto, ela foi chamada vida, porque ela é a mãe dos vivos pela previsão da soberania do oitavo céu, e através dela eles provaram da sabedoria perfeita. E Jesus continuou contando ao apóstolo João, e eu apareci na forma de uma águia na árvore da sabedoria, que é a epinóia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono, porque eles dois estavam em um estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A epinóia apareceu para eles como luz, ela despertou o raciocínio deles. E quando Ialdabaote percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a terra. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para o marido dela. Ele entregou a mulher para que o homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do decreto sagrado. E eles estavam com medo de renegar Ialdabaote. E ele demonstrou a seus anjos a ignorância que está dentro dele. Ele os expulsou, Adão e Eva, do paraíso, e os vestiu com escuridão lugubre. Escuridão lugubre significa morte, escuridão e tristeza. E o arconte-chefe viu a virgem que estava com Adão, e viu que a epinóia luminosa da vida havia aparecido nela, e Ialdabaote estava cheio de ignorância. Quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, a previsão enviou alguns assistentes e eles removeram a vida divina de Eva. Veja, quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, preste atenção nesse detalhe. A previsão enviou alguns assistentes e eles removeram a vida divina de Eva. E o arconte-chefe a seduziu. O assunto aqui agora é realmente tenebroso. Preste bastante atenção. Nós não estamos querendo conturbar o ambiente. Eu só estou relatando um fato que houve e ficou registrado no livro secreto do apóstolo João. E o arconte-chefe a seduziu, e ela gerou 2 filhos, o primeiro e o segundo. São eles Elohim e Yahvé. Elohim tem um rosto de urso e Yahvé tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento, e Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel.
com a intenção de enganar. O assunto aqui é realmente tenebroso. Eu vou repetir. E estes ele chamou de Caim e Abel com a intenção de enganar. Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte-chefe. E ele incitou desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias dos corpos através da relação e os inspirou com seu espírito falsificado. Então, Sabaote colocou os dois arcontes no poder supremo para que eles governassem sobre a tumba-corpo. E quando Adão reconheceu a aparência da sua própria previsão, ele gerou a aparência do filho do homem. Ele o chamou de Sete. Preste atenção nesse nome. De acordo com aquele da raça nos grandes aeons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela, que é a sua aparência, e uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparou uma habitação para os aeons que desceram. E ele os fez beber da água do esquecimento do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste modo, a semente permaneceu por um tempo, para que, quando o Espírito vier dos aeons sagrados, o Espírito possa os erguer e curar a deficiência, para que o pleroma inteiro se torne sagrado e perfeito novamente. E eu disse para o Salvador, disse o apóstolo João, Senhor, então todas as almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura? Jesus respondeu e me disse, coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para os outros, exceto aqueles que são da raça inalterável. Aqueles em quem descerá o Espírito de vida e com quem ele permanecer com o poder, eles serão salvos e se tornarão perfeitos e dignos da grandeza. Eles serão purificados de toda a perversidade e envolvimento com o mal naquele lugar. Então eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles daqui por diante, sem medo, sem raiva, sem inveja, sem ciúme, sem desejo desenfreado ou ganância por nada. Eles não são afetados por nada, exceto apenas pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários do corpo. Estes, então, são dignos da vida eterna, incorruptível e do chamado, pois eles resistem a tudo e suportam tudo, para que eles possam terminar a boa luta e herdar a vida eterna. Esta foi a quinta parte da série O Livro Secreto do Apóstolo João. Como você recebeu esta mensagem? Uma mensagem que com certeza é impactante, uma mensagem que você não ouve por aí. Deixe aí nos comentários como você entendeu esta mensagem. A realidade pode ser perturbadora e nós temos ciência disso. O tema desta mensagem foi como Adão veio à vida, a criação da mulher e o nascimento de Caim, Abel e Sete. Deixa aí nos comentários como você recebe ou como você recebeu esta mensagem. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Faça ele chegar também a outras pessoas para que elas possam ter suas vidas edificadas e entender aquilo que elas não ouviram por aí. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.